Todo mundo já ouviu que a mordida do lobisomem é capaz de transformar homens em feras. Mas e se eu te contar que a verdade não é tão simples assim? Existem formas de se transformar que são pouco conhecidas até hoje. E pelo menos uma é tão bizarra e levada tão a sério que forçou o presidente de um país a criar uma lei para prevenir contra lobisomens. Nesse vídeo você vai conhecer os caminhos mais sombrios e esquecidos que levam à licantropia, em um tour de 6 filmes e séries com 6 origens bizarras sobre a lenda do lobisomem. Você está pronto? Então, bem-vindo ao Ethereum. Vamos começar com uma das lendas mais obscuras e pouco conhecidas sobre as formas de como virar um lobisomem, que até onde me consta só apareceu uma única vez até hoje em um seriado igualmente obscuro e pouco conhecido. Eu estou falando de Hemlock Groves, uma história que se passa em uma típica cidadezinha de interior, onde tudo que é sobrenatural acontece. Peter Romanski e sua mãe são ciganos que se mudam para esse pacato lugar, onde começam a ocorrer crimes insanos que todos presumem ser obra de algum tipo de monstro ou lunático. Acontece que Peter é um lobisomem e por alguma estranha coincidência, o cara que se torna o seu melhor amigo na cidade também tem segredos. Estranhos poderes psíquicos e características suspeitas que lembram um vampiro. E tudo isso acaba se conectando com os elementos e acontecimentos misteriosos que envolvem essa cidade. Hemlock Groves tem uma das transformações de lobisomem mais sinistras e chocantes que você poderia ver, trazendo uma antiga lenda que alerta para o perigo de beber a água da pegada de um lobo, pois isso poderia amaldiçoar um homem a se transformar em lobisomem. Essa é a lenda mais obscura e misteriosa e, convenhamos, pouco popular sobre lobisomens. Talvez porque simplesmente seja impossível encontrar registros precisos e confiáveis de onde, como e quando isso começou. O que indica que, provavelmente, essa estranha superstição se propagou por conta de tradições orais. Mas podemos teorizar que essa ideia nasceu a partir de práticas xamânicas, como de antigos povos europeus, nativo-americanos e povos ciganos. Culturas onde acreditava-se que, ao entrar em contato com a essência de um animal, através de amuletos ou pela ingestão de partes do seu corpo e também fluidos vitais, seria possível incorporar uma parte do seu espírito. Enquanto em um campo mais simbólico, o ato de beber de uma poça de água feita por um lobo ou lobisomem significa o abandono mais absoluto da própria civilidade e, portanto, teria o poder de igualar o mais virtuoso dos homens a um animal, no qual eventualmente acabaria se transformando. Hemlock Groves é uma série que explora os aspectos interessantes e menos populares das lendas sobrenaturais. Em uma cidade que esconde vários segredos, como laboratórios que fazem experimentos hediondos e criam criaturas bizarras. Infelizmente, o maior problema do seriado é que hoje em dia é um baita de um desafio encontrar para assistir, já que a Netflix expurgou Hemlock Groves do seu catálogo de séries originais. Era uma vez em uma floresta onde contos de fada não eram contados para entreter crianças, mas para avisar sobre perigos reais e sombrios que se escondem nas trevas. A Companhia dos Lobos é a releitura mais complexa e sinistra que existe do clássico conto da Chapeuzinho Vermelho, representada pela jovem Rosalind. Uma garota que, ao ouvir histórias assustadoras contadas pela sua vovozinha, durante a noite embarca em uma jornada onírica, onde caminha entre fragmentos de várias pequenas fábulas que surgem em seus sonhos, explorando o mito das várias formas pelo qual um homem se torna um lobisomem. Através da magia negra, pactos com entidades sombrias em florestas, consequência de um castigo divino ou através da força das próprias emoções, quando se tornam intensas demais para serem controladas. A Companhia dos Lobos mistura sonho com realidade para criar uma viagem pelo inconsciente e trazer uma experiência simbólica do que representa se transformar em um lobisomem, partindo de crenças antigas que dizem que, quando um homem desenvolve certas características físicas como dedos muito compridos, um corpo muito peludo ou uma baita de uma monocelha, isso pode indicar que o sujeito tem uma dupla identidade lupina. Costumam dizer que os filhos de padres viram lobos quando crescem e se as sobrancelhas se encontram. Aí é péssimo. Principalmente se demonstrar comportamentos imorais ou antissociais. Algo que vai aparecer com mais força no último filme desse vídeo. Agora vamos sair um pouco desse campo simbólico e entrar em algo mais literal. Uma série, dessa vez mais descontraída que Hemlock Groves,
para explorar outra lenda das origens da transformação do lobisomem, que poucas pessoas conhecem. A Ordem conta a história de Jack Morton, um garoto que entra para a Universidade de Belgrave, um reduto da Ordem Hermética da Rosa Azul, uma sociedade secreta de magos que combatem outra sociedade secreta, só que de lobisomens, chamada Ordem de São Cristóvão. Aquele santo que na vida real há quem acredite que foi um lobisomem de verdade, pois na tradição cristã é retratado como tendo uma cabeça sinistra de lobo. Supostamente só teria sido liberto da maldição e transformado em um homem normal após abandonar comportamentos imorais e pecaminosos para tornar-se um bom cristão. Tá aí uma cura para a maldição do lobisomem que nunca vimos no cinema, mas será que entrar para uma religião funciona mesmo? Dentro da sociedade secreta de lobisomens, Jack se depara com uma pele enfeitiçada de licantropo, que possui vontade própria. Após abrir um misterioso baú, essa pele amaldiçoada literalmente entra dentro do garoto por algum orifício que acharam melhor não mostrar literalmente. E talvez seja melhor assim. E então concede a capacidade da transformação em lobisomem. A série não entra em detalhes da origem desse mito da pele enfeitiçada, talvez por falta de tempo em desenvolver a história, pois a Netflix resolveu encerrar a série antes de chegar nesse ponto. Mas eu posso te contar de onde saiu essa lenda pouco popular. A ideia da pele mágica de lobo está relacionada com o xamanismo, onde chefes tribais realizavam cerimônias religiosas onde entravam em estado de transe hipnótico, para então deixarem seus corpos para tomar a forma de um lobo, para lutar contra forças malignas que ameaçavam suas aldeias. Parte desses rituais, como eu disse antes, envolvia usar a essência de animais. Nesse caso, a pele dos animais, algo que poderia significar estar abençoado com a força e a proteção do lobo. O seriado brinca com essa ideia, dando a cada pele o espírito de um lobisomem específico, um nome, uma personalidade e até um tipo de comportamento próprio, que escolhe um hospedeiro humano com base nas características morais e emocionais. Existem pelo menos duas lendas que abordam esse tema bem diretamente: o conto dos lobisomens de Ossori e as sagas viking envolvendo os guerreiros chamado Ulfgnar. Em ambas as lendas, acreditava-se que quando homens selvagens vestiam a pele de um lobo, transformavam-se em verdadeiras feras incontroláveis. Se quiser saber mais sobre essas lendas em particular, eu conto a história delas em mais detalhes no vídeo sobre o filme de lobisomem do diretor Robert Eggers, que prometeu mostrar uma nova versão de lobisomem como nunca vimos antes. Em quase todas as culturas existe uma lenda sobre homens amaldiçoados a transformar-se involuntariamente em lobisomens. Mas e se alguém quisesse virar um lobisomem por vontade própria? A Marvel pensou nisso e criou Jack Russell, o seu próprio lobisomem, que já saiu na porrada com o Homem-Aranha e o Homem de Ferro nas HQs. Em 2022 ele até ganhou um especial de Halloween no Disney Plus. E se você ainda não viu, tá vacilando, hein? A origem do lobisomem da Marvel está ligada ao Darkhold, o livro dos condenados usado pela Feiticeira Escarlate para espalhar o terror. Foi numa HQ do Lobisomem na Noite que Jack descobriu a verdade. A maldição do lobisomem veio do seu próprio pai, um feiticeiro que usou a magia proibida do Darkhold para obter poderes capazes de transformá-lo em um lobisomem. Enquanto isso, na vida real, o que eu te digo é que existe um equivalente sinistro do Darkhold, o infame livro de São Cipriano. Segundo a lenda, entre os vários feitiços e rituais de magia que existem no livro, ele ensina um feitiço, uma espécie de pacto com o sobrenatural, que permite a um homem se transformar em lobisomem. O que lembra um pouco uma das fábulas de um filme que já falamos, lá da Companhia dos Lobos, onde um garoto encontra uma entidade sombria na floresta que oferece uma barganha que acaba amaldiçoando o pobre coitado. E bom, se tratando do livro de São Cipriano, basta recitar uma oração secreta em meio a uma floresta iluminada pela lua cheia, e então pular 3 vezes sobre um tronco de árvore caída. E pronto, a maldição se manifesta. Agora, se funciona, aí já é outra história. O fato é que a maldição do lobisomem pouco tem a ver com a mordida dele, sabia disso? Foi o cinema que tornou essa ideia tão popular, enquanto resolveu colocar de lado outros pontos que também poderiam ser bem interessantes. Poucos filmes e séries e HQs, como O Lobisomem na Noite, resgatam essa origem, onde a magia de um livro, como Darkhold, pode criar um lobisomem. A verdade é que sempre existe um componente de bruxaria e xamanismo por trás dessas lendas, geralmente surgindo através da busca por poderes sombrios ou
como uma forma de castigo contra pecados. Uma das lendas mais populares sobre lobisomem é também uma das menos exploradas. Você já deve ter ouvido que o sétimo filho homem de um casal está fadado a se transformar em lobisomem. Existem muitas variações dessa lenda e um detalhe pouco conhecido que eu quero te contar. Acredita-se que foi na América Latina que isso começou. O interessante é que a maldição do sétimo filho nem sempre foi de fato uma maldição, pois na verdade essa lenda se baseia na crença de que o número 7 é um número místico perfeito e por isso o sinal da influência divina de uma bênção. Algo bom e bem-vindo, concorda? E eu nem vou começar a citar a quantidade de coincidências que existem em torno do número 7. O lance é que, em algum momento da história, esse sinal de bênção se tornou um alerta para o número de filhos que um casal poderia ter. Quando um sétimo filho nascia, isso era um indicativo de que milagres incríveis estariam para acontecer. Ou então, seria o prenúncio de um mau agouro terrível, inefável, hediondo e potencialmente todo cabeludo. Só que nem sempre isso significava necessariamente um lobisomem, pois também poderia ser o início de uma grande crise social, doenças ou fome. O que poderia tornar um sétimo filho suspeito de ser um lobisomem são aqueles sinais físicos e morais que a gente já falou. Um Lobo Entre Nós é um dos poucos filmes que explora essa lenda diretamente. Se você conhecer algum outro, por favor, deixa aí nos comentários porque eu também quero conhecer. O guarda florestal Finn Wheeler chega em meio a uma nevasca em uma pequena cidade. É sempre uma pequena cidade, onde está prestes a acontecer uma grande calamidade. Por conta da queda de energia elétrica e da forte tempestade de neve, ele acaba preso com várias outras pessoas em uma pequena pousada, onde um lobisomem está rondando enquanto pega um por um os moradores da região. Um Lobo Entre Nós é inspirado em um jogo chamado Werewolves Within, onde você entra em um grupo online com outros jogadores para adivinhar quem é o lobisomem escondido no grupo, no mesmo estilo do jogo de detetive, entende? Eu nunca joguei esse negócio, então eu não sei te dizer se ele é bom, mas o filme é bem divertido. O único problema do filme é que a referência à lenda do sétimo filho aparece muito cedo na história. E pra nós que conhecemos muito bem essa lenda, porque afinal tá no nosso folclore, acaba ficando fácil adivinhar a charada. Apesar da lenda do sétimo filho ser pouquíssimo explorada no cinema, ela tem uma relevância absurda na lenda do lobisomem e é responsável por um caso real e extremamente bizarro que eu comentei lá no início do vídeo. Escuta isso. Em 1907, o presidente argentino Juan Domingo criou uma lei, na qual todos os sétimos filhos de casais da Argentina deveriam ser apadrinhados pelo presidente eleito. Por quê? Para evitar que virassem lobisomem. É engraçado, né? Mas olha só a seriedade disso. Tamanho era o medo e superstição do povo que volta e meia alguns casais andavam se livrando dos bebês recém-nascidos. Em 2014, a presidente Cristina Kirchner, seguindo a tradição, adotou o sétimo filho de uma família para salvá-lo da maldição. Pois caso contrário, bom, você já sabe. Quando assistimos a um filme de lobisomem, é super comum ouvirmos algum termo como licantropo, vírus ou maldição transferida por mordida, como se fosse uma doença, mas poucas vezes vemos uma história explorar uma ideia nova. O Air, ou Sinistro, é um filme que mistura o horror com elementos de investigação policial e teorias científicas, e chuta pra cima uma bola que estava quicando nos filmes de lobisomem há muito tempo. Uma pergunta: cientificamente falando, como é possível que a lua exerça poder para transformar um homem bom em uma fera insana? Talon é um homem de aparência estranha e comportamento suspeito. Sua higiene é péssima e suas características físicas e mentais batem com os sinais que antigas lendas contam para nos alertar. Preso após se tornar suspeito de um crime bizarro contra uma família que estava se divertindo perto de uma floresta, ele se torna o alvo principal de uma investigação implacável, que busca descobrir se Talon realmente é culpado ou apenas uma vítima de preconceito que estava no lugar errado e na hora errada. Aqui a mordida do lobisomem é o principal meio da maldição ser transmitida, mas está longe de ter uma associação com algo estritamente sobrenatural, pois supostamente estamos olhando para um homem doente que carrega a porfíria, uma rara condição médica que impõe até ao homem mais forte uma certa fragilidade física e mental, ao menos enquanto a lua não brilha cheia no céu. A grande sacada desse filme está em explorar pela primeira vez um conceito original e bem plausível, que baseia a maldição do lobisomem no estranho poder que a lua exerce, não apenas sobre os homens amaldiçoados, mas sobre todos os seres humanos.